Na sociedade capitalista na qual vivemos, o uso crescente de energia é uma realidade. Segundo a Agência Internacional de Energia, se continuarmos nesse ritmo de consumo, as reservas de petróleo e de gás natural irão se acabar em apenas 100 anos e as de carvão em 200 anos. E é necessário falar também dos problemas socioambientais que essas energias geram. Em alguns momentos, autoridades e governos se veem divididos entre crescer economicamente o país ou ter a sua atenção voltada para o meio ambiente. Será que dá para conciliar esses dois interesses? Para discutir sobre a relação crescimento econômico e ofertas de energia, o economista Célio Fernando Melo. E para conversar sobre as questões ambientais, o professor da UES e doutor em Ciências Atmosféricas, Alexandre Costa. Antes de começarmos a nossa conversa, vamos assistir uma matéria? Desenvolvimento, em geral, é um processo dinâmico de melhoria que implica uma mudança, evolução, crescimento e avanço. O desenvolvimento econômico é um processo em que a renda nacional real de uma economia aumenta no decorrer de um determinado período de tempo. O desenvolvimento econômico do Ceará ele surgiu ao longo das décadas, mas o desenvolvimento industrial, que é onde nós estamos mais focados, a agricultura sempre foi muito importante e ela perdeu importância ao longo do tempo, né? Representando hoje menos de 10% do PIB. Hoje, 24% do PIB é industrial e o restante setor de comércio e serviço. Em relação a Fortaleza, na realidade a cidade era uma cidade industrial, né, que houve até uma correção dessa desindustrialização, ela acabou migrando para o interior do estado, justamente por uma questão de logística. É difícil você manter uma indústria aqui, mão de obra também começou a ficar um pouco mais cara e começou a se desconcentrar esse processo de desindustrialização justamente com um instrumento fiscal que foi concessão de benefícios para as empresas. Quanto mais longe da capital tinha um benefício fiscal maior. E a Fortaleza perdeu seu parque industrial. Hoje não tem mais parque industrial. É uma capital que tem uma vocação para o serviço, né, de todas as naturezas. Hoje, como é? Qual é o passo que precisa ser dado? Nós temos uma infraestrutura como o Porto do Pecém. O Porto do Pecém pode credenciar o Ceará a voltar a ser um grande produtor de carne para o país. Porque nós vamos ter condição de, pelo Porto do Pecém, exportar soja, exportar milho. E tendo milho e soja a preço internacional, é possível instalar uma grande indústria de carne no Ceará. Nacionalmente, a economia do Ceará representa apenas 2%. Mas o que precisa ser feito para que essa economia cresça ainda mais? A maneira que a gente tem de aumentar a economia do município, de melhorar a economia do município, é aumentando sua receita própria. Por isso que a gente precisa atrair novos negócios para cá. E esses negócios certamente serão mais ligados à área do serviço. É preciso integrar as ações de governo mesmo. Você tem, às vezes, uma política no município, do estado e federal que não estão convergentes. Então, eles se integrando, e nós podemos solicitar essa integração, na medida que nos articulamos, ele potencializa. Mas também a integração nossa, entre setores. As empresas precisam se relacionar mais. O governo, as universidades e o setor produtivo precisam se relacionar mais. Nós estamos buscando essa integração. Um outro vetor nosso é competitividade sustentável. Porque se nós apostarmos, por exemplo, no crescimento da indústria, como no passado se fez, apostando em mão de obra barata, não é inteligente. Porque nós vamos condenar a salários baixos a vida inteira e o salário não vai poder subir sob pena da indústria perder a competitividade. Então, não é inteligente apostar numa indústria de salários baixos. Um outro vetor é a valorização das pessoas. Se no passado máquinas modernas eram importantes, se no passado os processos industriais eram importantes, continua a sê-lo, mas não é mais diferencial. O diferencial são as pessoas. Ou nós formamos pessoas preparadas para o futuro, desejosas de fazer um futuro diferente, com consistência técnica, né, alinhadas com esse futuro, ou nós não vamos construir esse futuro. Acabamos de assistir uma matéria falando sobre a economia aqui no nosso estado. Célio, tem como um estado ele crescer economicamente, se preocupando também com o meio ambiente, com as fontes de energia? Sem dúvida. Eu acho que essa é uma questão de você fazer escolhas, né?
primeira parte da teoria econômica são escolhas, e essas servem para o modo de produção, para o modo de consumo, e também colocar, por exemplo, essa ideia do Estado e também da sociedade civil, e como deve ser também a nossa reconversão para novos hábitos. E isso é uma coisa importante, é um cidadão com novas ideias, e pensando no novo mundo, viu, Natália? Eu acho que isso é importante. A gente tem entendido que as coisas estão mudando bastante nesse nosso panorama global. Há um sistema econômico hoje predominante, hegemônico dentro do que nós tivemos até debates do ponto de vista ideológico sobre isso, e que de repente você tem que um repensar muito importante, que eu acho importante. Essa pergunta é interessante. Mas aí tem fatores de competitividade que são colocados aí dentro. Que troca vai ter que fazer o Estado e a sociedade para discutir esse crescimento, ou uma outra palavra, um desenvolvimento, ou uma outra palavra, desenvolvimento sustentável. E ampliar um pouquinho mais esse horizonte que nós vivemos aqui, pensando em filhos, netos e nas futuras gerações, né? O que nós desejamos? Pensar nesse hoje a curto prazo ou a longo prazo. E entender se essa nossa, se eu posso falar assim, professor, quer dizer, a nossa raça humana ela terá sobrevivência. Acho que a Terra sobrevive. Nós nos acabaremos antes da Terra e a Terra vai germinar novamente de outra forma. Então a gente tem que ver essa dialética, vamos dizer assim, entre essa sobrevivência do homem, essa explosão demográfica e talvez novos meios aí de produção e consumo. Isso serve para o nosso Estado. Aqui no estado do Ceará, eu considero que nós particularmente temos uma condição privilegiada em termos de possibilidade de utilização de fontes renováveis de energia e que produzam impacto ambiental limitado, que é algo que é fundamental para os dias de hoje, né? Nós temos uma tarefa fundamental globalmente, que é a de sair da matriz dominante de combustíveis fósseis, né? Eu espero que a gente tenha mais oportunidade de abordar essa questão nesse nosso programa, e adotar fontes renováveis, fontes limpas. E o Ceará, em particular, tem uma abundância marcante em termos de energia solar. Hoje em dia deixou de ser fantasia o aproveitamento fotovoltaico como fonte de energia. Nós, inclusive, na Universidade Estadual do Ceará, no programa de pós-graduação ao qual eu sou vinculado, nós estamos incubando uma pequena empresa que trabalha com painéis fotovoltaicos. É possível você hoje pensar em cada casa da nossa cidade com um painel solar sobre ela, gerando energia localmente, evitando assim a adoção de formas de energia que agridem o ambiente. Por outro lado, né, nós temos também a possibilidade do aproveitamento eólico. Infelizmente, eu acho que no estado do Ceará nós cometemos alguns erros importantes. Por exemplo, os leilões da eólica foram realizados precedendo a conclusão do zoneamento costeiro. Então, se introduziu desnecessariamente um conjunto de conflitos, por exemplo, entre as eólicas e comunidades de pescadores, que não deveriam acontecer. Por fim, infelizmente, mais ainda, eu devo apontar um outro aspecto negativo de escolhas em termos da política energética em nosso estado. Trata-se da termoelétrica a carvão, que foi implantada lá no PECEM, né? De propriedade do homem mais rico do país, né? Um dos mais ricos do mundo. Não só o fato de ser uma termoelétrica, né? E com todas as implicações, o carvão é a forma mais suja, né, de energia. Diz-se que é barata unicamente porque não se contabiliza nesse preço os custos. Os custos ambientais não são devidamente contabilizados. Os custos de uma termoelétrica a carvão, eles precisam ser contabilizados, né? E isso não está sendo feito apropriadamente aqui em nosso estado. Para agravar a situação, a Assembleia Legislativa do Estado aprovou o desconto na água bruta, fornecida pela COGER, pela Companhia de Gerenciamento de Recursos Hídricos, que é fornecida à termoelétrica para resfriamento de suas caldeiras. Ou seja, a termoelétrica do homem mais rico do Brasil paga pela água a metade do que paga a própria companhia de tratamento de água que fornece água para o conjunto da população. Vamos continuar essa conversa no próximo bloco, porque o Unifor 180 Graus volta já.